Questão número 11, ESA 2023, também está adaptada. Tá bom? Um número que figura entre 1 e 300, inclusive essa daqui é a adaptação, essa palavra não estava na prova no dia, tá bom? E ela é importante para saber que o 1 e o 300 fazem parte da conta. É escolhido aleatoriamente. Qual a probabilidade que ele seja divisível por 3 ou por 5? Tudo bem? Então, vou pegar aqui um exemplo. Imagine que aqui no meu quadrado aqui, eu vou colocar os números que são múltiplos de 1 a 15, tá bom? Eu estou reduzindo. Em vez de aqui ser 300, eu vou raciocinar que aqui seja 15, tá bom? E dentro desse universo de elementos que estão entre 1 a 15, eu tenho aqueles que são elementos divisíveis por 3 e tenho aqueles que são divisíveis por 5. Quais são os elementos que são divisíveis por 3 de 1 a 15? É o 3, o 6, o 9, o 12 e o 15. Eu vou colocar aqui, ó, 3, 6, 9 e vou parar aqui no 12. Os elementos aqui de 1 a 15, aqueles são divisíveis por 5. É o 5, o 10 e o 15. Tá aqui, ó, 5 e 10. E como você já percebeu, o 15 ele é tanto múltiplo de 3 quanto ele é múltiplo de 5. E se eu quisesse saber qual é a quantidade de elementos que são divisíveis por 3 ou por 5 no ambiente de 1 a 15, a gente poderia contar. 1, vou contar aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu tenho 7 elementos entre 15, né, perdão, entre 15, né, que é o total, que são múltiplos de 3 ou de 5. Mas se eu fizesse uma contagem direta, repare, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 5 mais 3 deu 8. E olha só, nessa contagem direta deu 1 a mais daquilo que realmente eu estou vendo e que é real, que é 7. Por que ocorre isso? Porque o número 15 ele foi contado 2 vezes, ou seja, o número 15, por ele estar aqui na minha interseção, ele foi contado 2 vezes. E eu preciso retirar, então, ou seja, daquele princípio da contagem. Então, ou seja, eu tenho que pegar o conjunto dos múltiplos de 3, somar com aquele conjunto dos múltiplos de 5, ou seja, aqueles que são divisíveis por 5, me perdoe, os divisores de 3, os que são divisíveis por 3, perdão, são divisíveis por 5, e subtrair aqueles que são divisíveis por 15, ou esse conjunto dos 15. Por que 15? Porque 3 vezes 5, 15. Então, todos os elementos, toda vez que eu fizer 3 vezes 5, 15, eu vou estar encontrando divisores que são de 3 e 5 ao mesmo tempo. E eles são um problema, que é o caso do 15, do 30, 45, 60 e assim sucessivamente, até eu chegar, inclusive, no próprio 300. Tudo bem? Então, para poder fazer essa conta, eu vou fazer esse mesmo raciocínio que eu fiz aqui, de 1 a 15, para você ver, fazendo agora de 1 a 300. Então, ou seja, agora aqui no meu conjunto, eu, em vez de 1 a 15, eu tenho de 1 a 300. Tem a mesma quantidade dos elementos aqui, que são de 3, e tenho a mesma quantidade de elementos que são aqui de 5. Se você reparou, não escolhi o 15 aleatório, porque 15 dividido por 3 dá 5, e eram 5 elementos que eu tinha no 3, você lembra? Ó, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15. Então, ou seja, se eu pegar 300 e dividir por 3, eu encontro 100. Então, ou seja, a quantidade de números que são divisíveis por 3, de 1 a 300, são 100 números, tá? 3, 6, 9, você pode sair contando que são 100, porque 300 dividido por 3 dá 100. E a quantidade daqueles números que são divisíveis por 5 é a mesma coisa. Você lembra que eram 3 números que de 1 a 15 que eram divisíveis por 5, que é o 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15. Então eram 3, que eram 15 dividido por 5 dá 3. E 15 dividido por 5 dá 60. É só você pegar aqui, ó. 6 vezes 5, 30, né? Então, repetir o zero aqui, está aqui, 60. E agora eu preciso saber os divisores de 15, porque eu preciso retirar eles da minha conta, como eu fiz anteriormente. E aí, 300
dividido por 15, a conta é fácil, fica aqui 20, né? Então, tá aqui. Esses aqui é os meus ambientes onde eu posso ter números favoráveis. Eu já vou adiantar aqui. Então, eu vou ficar com 100 mais 60 menos 20. 100 mais 60, 160, menos 20, 140. Então, ou seja, entre 1 e 300, eu tenho 140 números que são divisíveis por 3 ou por 5. Tudo bem? Tirando aquela duplicidade a qual eu já mostrei para vocês. E aí ele pergunta qual é a probabilidade de que ele seja divisível por 3 ou por 5. E a minha probabilidade diz o quê? Eu tenho que pegar os meus a minha quantidade de o meu universo favorável. O meu universo favorável está aqui, ó, é 140, dividido pelo meu universo total, ou seja, de todas as possibilidades. A minha possibilidade é de 300. Ou seja, dentro desse conjunto aqui, e esses dois aqui, ó, somados, eu tenho 140. Obviamente, então, eu tenho 160 fora, mas isso aqui não importa. Mas esse conjunto todo aqui, ele tem 300 elementos. Então, a minha probabilidade de escolher um número que seja divisível por 3 e 5 está aqui dentro, que são 140, que é a minha favorável, e o meu contrário é de 300. E a partir daqui é só simplificar para resolver a conta. Eu já posso começar cortando esse zero com esse zero, e aí já fica 14 por 30, e 14 por 30 também posso simplificar por 2, e fica 7 sobre 15. Está aqui, então, resposta letra C.